Abra sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, eu quero compartilhar um texto nessa manhã. Eclesiastes capítulo 3, quero compartilhar algo da parte do Senhor, que o Senhor ministrou meu coração nessa madrugada, tanto para hoje pela manhã como à noite. Próximo domingo teremos ceia do Senhor também. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, ou somente o verso 1, vamos ler só o verso 1, todos que acharam, digam amém. Glória a Deus. Ô Rafael, bota um outro fundinho, filho. Aí você aumenta mais um pouquinho, por favor. Acho que você faz de propósito, Rafa. Você sempre bota o mesmo, eu falo com você toda vez. Hã? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, que vive e reina para sempre. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Eu vou ler, se você por favor puder, você repete comigo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje nessa manhã? Se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque te adoramos com canções, honramos o Senhor com as ofertas voluntárias, com os dízimos. Senhor, mas agora nós estamos diante da sua palavra, meu Deus. Senhor, é a sua palavra, Senhor, que norteia a vida dos que creem e confiam no Senhor. Que nessa manhã a sua palavra, Senhor, ela seja como uma flecha direcionada ao nosso coração e ao nosso entendimento. Senhor, que ela possa, como diz a tua palavra no livro de Hebreus, penetrar no profundo do nosso ser, Pai, e fazer separação entre juntas e medulas, tudo aquilo que é natural, Senhor, espiritual, tudo isso, para nos levar, Senhor, ao centro da sua vontade. Que nesse momento esse lugar seja passado em revista, e qualquer presença que não seja sua, nesse momento seja denunciada, seja paralisada agora, e mandada para onde o Senhor Jesus determinar, porque somente o Espírito do Senhor tem liberdade aqui nessa manhã. Oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Sente-se um pouco, por favor. O tema da nossa reflexão dessa manhã é: quem não valoriza, acaba perdendo o acesso. É o tema da nossa reflexão. Quem não valoriza, acaba perdendo o acesso. A gente precisa entender que essa semana eu fui no sepultamento de uma pessoa, já um senhor com seus 82 anos de idade, viveu bem. E às vezes a gente, alguns irmãos estavam lá também. Pai do pastor César, do pastor Carlos, seu Cisino, faleceu essa semana. E já um senhor com seus 82, 83 anos de idade. E também já fui em velórios, sepultamentos, como a maioria de vocês aqui, de pessoas muito jovens também, de crianças inclusive, de bebês. Uma vez eu tive que fazer o sepultamento de uma sobrinha minha, com menos de 1 ano de idade, se eu não estiver enganado, ou 1 ano, 2 anos, eu não lembro agora, obrigado. E aí fica-se a pergunta, poxa vida, por que pessoas, e eu estou falando da vida, vivem tanto e outras tão poucos, porque determinadas coisas acontecem? E eu quero pegar isso como exemplo, e olhando para esse verso 1 de Eclesiastes 3, de que o tempo quem determina é Deus. O tempo quem determina é Deus. Mas é claro que aquilo que nós fazemos, as escolhas que vamos fazendo, as atitudes que vamos tomando, elas vão ser extremamente importantes para o bom uso ou mau uso desse tempo que Deus determina. Nós precisamos entender que quem abre a porta é Deus, amém ou não amém? É o Senhor quem abre as portas. Mas uma coisa que nem sempre a gente considera, que tais portas ficam abertas somente por um tempo.
Existem oportunidades que o Senhor coloca diante de mim e de você, que elas vão estar diante de nós apenas por um período de tempo. Elas não vão ficar diante de nós o tempo todo. Algumas oportunidades que o Senhor nos dá ao longo da nossa vida, elas não vão durar para sempre. Elas não vão, essa porta não vai permanecer aberta a todo momento. E às vezes nós acessamos algumas oportunidades que o Senhor nos dá, como o tema dessa reflexão. Nós acessamos algumas oportunidades na vida, né, como um todo, seja na vida corporativa, seja na vida emocional, sentimental e na vida espiritual, que por falta de cuidado e de valorização, nós acabamos perdendo esse acesso. E aí tentamos retomar esse acesso de novo, só que já não é mais possível retomar. Então às vezes a gente passa a vida lendo esse texto de Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, que diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra, e por aí vai, tempo de coser, de costurar, tempo de rasgar o que se costurou, de tempo para tudo, inclusive para acessar as oportunidades que Deus nos dá, inclusive para viver as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Quantas pessoas eu conheço, você também conhece, que hoje lamentam algumas oportunidades, alguns acessos que um dia ela teve e hoje ela perdeu. Algumas portas pelas quais ela passou, que Deus abriu, mas que por falta de vigilância, ela saiu por essa porta e hoje não consegue acessar de novo. Quantas pessoas hoje estão aí lamentando, porque se encontram em um momento da vida em que olha e fala assim: poxa vida, eu deixei passar essa oportunidade. Quantas pessoas hoje, de repente estão num leito de hospital, que Deus colocou diante delas oportunidades preciosas, enquanto ela tinha tempo, enquanto ela tinha saúde, enquanto ela tinha energia, para viver, sabe, experiências poderosas com Deus em muitas áreas da sua vida, mas ela dispensou toda a sua energia em outras coisas, e hoje, em cima de uma cama de hospital, ela diz: eu podia ter aproveitado aquela oportunidade, eu podia ter entrado por essa porta, eu podia ter valorizado esse acesso. Quantas pessoas hoje estão lamentando a perda da família, porque o acesso que Deus lhe deu de ter uma família, ter um marido, ter uma esposa, ter filhos, ter pais, pela não valorização, esse acesso foi sendo perdido. E hoje, muitas pessoas lamentam, não receberam a ligação de um filho, não receberam um abraço de um pai, não receberam um carinho de uma mãe. Essa madrugada fez muito frio, e o Senhor me acordou hoje muito cedo. Quando eu levantei, iam dar 3 horas da manhã ainda, e aí eu fui tratar algumas coisas com Deus. O Senhor me deu um sonho, eu fui perguntar para Deus o que aquilo significava, e depois de orar, eu fui buscar no Senhor uma palavra, e o Senhor começou a ministrar sobre o meu coração. Quando eu subi, já eram quase 6 horas da manhã, eu estava com muito frio, meu pé estava gelado, e aí, eu não sinto frio nos pés, e a Ivone falou assim: nossa rapaz, seu pé está gelado. E aí ela já se ajeitou ali, já enfiou os pés no meio dos meus e já esquentou meus pés. Se eu estiver sozinho, se o seu marido está aí, se a sua mulher está aí, eu quero dizer para você: valorize quem aquece seus pés num dia frio. Valoriza quem esquenta os seus pés num dia frio, viu? Valorize, porque a gente só dá valor quando perde. É ou não é? A gente só dá valor quando perde. Assim é com a presença de Deus. Muitas pessoas só dão valor quando acontece um icabode, quando a glória se vai, quando acontece um icabode, quando acontece, sabe, uma perda da glória, uma perda da presença. As pessoas vão começar a se lembrar, sabe, daquela presença que um dia ela teve e hoje ela já não tem mais. Sabe, da intimidade que ela teve um dia e hoje ela já não tem mais. Daquilo que ela sentiu um dia, mas hoje ela já não sente mais. Ah, pastor, mas há muitas razões. Com todo o respeito a toda e qualquer razão, nenhuma delas é maior do que o que Cristo fez na cruz.
Nenhuma dessas razões, sejam por pessoas, sejam por situações, sejam nada disso é maior do que o que Jesus realizou na cruz. Porque no meu entendimento, qualquer pessoa que abandona a glória por conta de outra pessoa, nunca teve a glória consigo, nunca carregou a glória consigo. Qualquer pessoa que diz assim, quer saber, eu não vou fazer mais nada, é um ingrato, é uma ingrata, que nunca reconheceu o que Cristo realizou lá na cruz do Calvário por ele e por ela. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque existem acessos que nós perdemos. O único acesso que não se perde é aquele que o diabo dá. O único acesso que não vai se perder é aquele que Satanás facilita. Esse tipo de acesso sempre vai estar disponível para qualquer pessoa, em todo momento, em qualquer hora, sobre qualquer circunstância. Esse tipo de acesso a pessoa nunca vai perder, mas existem portas que Deus abre, que se eu não acessar e permanecer nelas, eu vou perder o acesso a essas portas. Então nem todo acesso perdido foi tirado por Deus. Às vezes a pessoa fala assim, tem portas que Deus fecha, sim ou não? Tem acesso que Deus nega, sim ou não? Sim, mas nem todo acesso perdido foi Deus que tirou. E pouca gente reconhece isso. Ela sempre vai viver aquela síndrome de Adão, de que sempre vai apontar a perda do acesso, responsabilizando alguém. Não, se hoje eu não tenho esse acesso, é por conta de fulano. Se hoje é por conta de cicrano, ou é por conta disso, ou é por conta daquilo. Não. Nem todo acesso é tirado por Deus, e o diabo não tira o acesso de quem o Senhor faz passar pela porta. Às vezes foi a própria pessoa que não soube valorizar enquanto podia entrar. Alô, você está aí? Às vezes foi a pessoa que não valorizou quando ela teve acesso, quando Deus permitiu que ela entrasse. E nós vamos perdendo esse acesso, a presença, se nós não tivermos cuidado, vamos perdendo gradualmente, aos poucos. Sem perceber. Tem gente que busca enquanto está longe ela está buscando. Enquanto aquilo está distante, ela está indo atrás. Por quê? Porque está longe, ela tem necessidade. E essa presença, ela visualiza longe, mas como ela tem necessidade, ela continua buscando. Sabe, tem gente que busca enquanto está longe, insiste enquanto não tem, procura enquanto não acha, mas quando a oportunidade chega, trata como se aquela oportunidade pudesse esperar. Quantas pessoas, ontem, nós completamos, pela misericórdia de Deus, 17 anos pastoreando essa igreja, ontem, dia 6 de junho, 17 anos. Nesses 17 anos aqui, quantas pessoas nós vimos chegar, abraçar a oportunidade, algumas estão sentadas aqui, acessaram a presença, tropeçaram no comecinho, mas entenderam, e hoje estão aí caminhando para a glória de Deus. Aproveitaram o acesso que lhes foi dado, que lhes foi presenteado, estão caminhando firmes para a glória de Deus. Outra partida é isso aí. Quantas pessoas, não foram poucas não, que o Senhor permitiu ter acesso a essa presença, mas porque foram egoístas demais, achando que os seus problemas, as suas dores, os seus traumas, as suas feridas, as suas necessidades, ou as suas vontades, ou seja lá o que for, eram maiores do que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, e hoje ou estão lá fora, ou estão sentados numa cadeira como essa, vazios de Deus completamente. Completamente. Só que enquanto estava longe, estava buscando, enquanto tinha necessidade, estava clamando, estava indo atrás, estava lá se esmerando, como alguém que quisesse muito alguma coisa, estava insistindo, enquanto, não tinha, estava procurando, enquanto não encontrava, mas quando recebeu a oportunidade, começou com o tempo a tratar como se aquela oportunidade recebida pudesse esperar o seu tempo, a sua vontade, o seu desejo, o seu bem-estar, organizar a sua vida. Ei, não, dá para dar um glória a Deus ou está difícil?
Quantas pessoas vão batendo na porta do Senhor: Senhor, eu preciso da cura, Senhor, cura, Senhor, faz milagre, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, isso, Senhor, aquilo. O Senhor vai e permite o acesso, o Senhor vai e abre a porta, e aí a pessoa pega aquele milagre, em vez de consagrar no altar do Senhor e dizer: Senhor, é para a tua glória, eu vou viver para a tua glória. Não, daqui a pouco ela está glorificando o inferno lá fora. Daqui a pouco ela está cuidando simplesmente e puramente da sua própria vida, e a glória de Deus fica em segundo plano. Quantos irmãos a gente vê aí ao longo dos anos? Senhor, abre uma porta, abre uma porta. Quantas pessoas, irmãos? Senhor, abre uma porta de emprego, estamos na precisão, na necessidade. Deus honra, abre a porta de emprego. Daqui a pouco, abre mão do ministério, porque não tem tempo, porque trabalha demais. E aí nós vamos contando mentira para nós mesmos, para justificar a perda do acesso. Às vezes eu quero correr atrás hoje, de uma maneira desesperada, aquilo que eu negligenciei a minha vida toda lá atrás. E acho que eu vou recuperar, correndo feito um louco agora. Não, não é assim que funciona. Então Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele vai dizer: olha, existe um tempo. Saiba que algumas oportunidades, elas têm um tempo de validade. Saiba que alguns acessos podem ser perdidos, se não forem valorizados. Saiba que, se eu não der o devido valor ao lugar aonde Ele me colocou, alguém pode ocupar aquele lugar, eu posso perder o acesso a essa presença. Quantas pessoas um dia tiveram uma experiência com Deus, mas se esforçavam com relação a tudo lá fora? Tem nada de errado nisso, irmão, nada. Mas começaram a negligenciar a glória, começaram a negligenciar a glória de Deus. Hoje até estão dentro da casa do Senhor, mas não tem força para se levantar, para fazer aquilo que elas sabem que precisam fazer. Não estou dizendo que isso tem a ver com salvação, não. Estou dizendo que isso tem a ver com fruto. Com fruto. Então trata aquela presença, aquele acesso, como algo que se pudesse esperar. Como se pudesse esperar. E não pode, o tempo é urgente. Vai adiando, vai criando desculpas, deixa para depois, age como se a porta, ela fosse ficar aberta para sempre. Não vai, ela vai fechar. E aí vem aquilo: poxa, olha, fulano, fulana, chegou um dia desse na empresa, sabe, e já está lá, eu queria tanto aquele lugar, mas por que fulano está lá e o cicrano não está? Fulano chegou um dia desse na igreja, na obra de Deus, já está lá e eu estou aqui, mas por que fulano está lá e de repente eu estou aqui? Por que algumas pessoas acabam, sabe, recebendo, entre aspas, por falta de uma outra palavra, um privilégio e outros não? Isso tem a ver com o aproveitamento das oportunidades que Deus nos dá. Hoje nós estarmos aqui, nós recebemos o privilégio da oportunidade, porque eu não sei se à noite eu vou estar aqui pregando. Eu não sei se à noite a mensagem está pronta, ok e tal, mas eu não sei se eu vou estar pregando à noite. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade, sabe, de fazer amanhã, com relação ao reino de Deus, aquilo que eu planejei fazer. Eu não sei, você também não sabe. Então valorize o acesso que Deus lhe deu. Às vezes nós jogamos a chave do acesso fora, quando no lugar da gratidão nós substituímos e colocamos a murmuração. Nós começamos a murmurar. Antes eu buscava, como eu disse aqui, buscava desesperadamente, ia atrás, clamava. Agora eu só murmuro, eu só reclamo, eu só substituo. Sabe, outras coisas começam a chamar a minha atenção. Esse é o grande perigo.
Tem gente que só dá valor quando perde, só dá valor ao casamento quando perde, só dá valor ao emprego quando perde. Poxa vida, uma vez eu estava conversando com um rapaz, camarada desempregado, 6 meses, com família, passando prova, passando no vento. E aí, vamos orar, Deus abriu uma porta de emprego, não demorou 3 meses, estava reclamando do salário. Reclamando do salário, tem que sofrer ou não tem? Tem que sofrer. Tem que sofrer, mas o problema é que a pessoa não sofre sozinha, a família vai sofrer com ela. Estava amaldiçoando o salário é pouco, mas nunca quis estudar, nunca se esmerou, nunca fez um curso, nunca quis acordar cedo, nunca quis se preparar, nunca quis, ser excelente, se contentou em ser bom. O encarregado chamava atenção um pouquinho, já não quero, largava tudo lá, pegava as roupas e ia embora. Ué, tem que sofrer. O problema é que os filhos e a mulher sofrem, mas um cara desse tem que sofrer. Porque quem não aproveita os acessos que tem, só valoriza quando perde. Quem não valoriza a mulher que tem, dá valor, só vai valorizar quando vai perder. Quem não valoriza o marido bom que tem, só vai dar valor quando perde. Quem não valoriza o pai, a mãe bom que tem, vai dar valor quando perde. Quantas vezes eu já vi o filho lá, eu quero morrer com a minha mãe. Quer nada, mentiroso. Nunca deu valor, ele tinha que estar lá e não ela. Mas às vezes para a mãe que morre é um livramento numa praga dessa. Só dá dor de cabeça, só perturbação. Ai, minha mãe, meu pai. Feliz é ele, ela ficou livre de um cara desse, de uma mulher dessa. Tem pessoas que quando morrem recebem o livramento. E tem gente que só valoriza quando perde. Alô? Só que é importante entender que nem toda porta permanece aberta, nem toda presença continua acessível e nem todo tempo se move do mesmo jeito. Hoje é uma realidade, amanhã é outra. Amanhã é outra. De repente hoje as coisas são pequenas, valoriza os pequenos começos. Estava com o César no sepultamento, aí uma pessoa veio conversar com a gente. Eu falei, nunca mais te vi e tal, como é que vai, tudo bem? Pastor, tudo bem. Então eu falei, vai lá visitar a igreja, tem um tempo que você não vai lá. Falou, nossa pastor, olha, eu tenho acompanhado nas redes sociais, nossa, como está grande, como cresceu, nossa, olha, que tremendo. Eu lembro, quando a igreja era pequenininha, lá na rua da escola, sabe que eu lembro, pastor, eu nem lembrava mais disso, lembro daquele café da manhã que vocês fizeram, quando vocês desmancharam a igreja e fizeram um café da manhã e um culto lá no terreno, aonde era a obra, e eu puxando na memória, o César lembrou, aí o César falou, não, a gente lembra, eu lembrei, ela falou, pois é, naquele dia eu estava em casa, eu desci e fui lá para o culto tomar café, naquele dia eu decidi voltar para Jesus. Naquele dia, nem prédio para se reunir a gente tinha, porque o que tinha estava no chão. Às vezes a gente não dá valor quando as coisas são pequenas, espera chegar nas coisas maiores. Então valoriza os pequenos começos, não despreza começos pequenos. Despreza, mas também não se ensoberbeça pelos grandes. Valoriza os pequenos começos, mas não se ensoberbeça quando chegar lá. Tem gente que quando está pequeno, e eu falo de muitas áreas da vida, está ali na humildade, no quebrantamento, melhorou um pouquinho. O que acontece? Cedo ou tarde vai perder o acesso. Nem toda porta vai permanecer aberta para sempre, nem toda presença vai continuar acessível.
Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente pega o amor e acha que o amor tem que nos fazer passar por cima de muitas coisas. Tem gente que acha que tem que, sabe, continuar ali, mesmo sangrando, e vai sangrar em cima dos outros, porque foi ferido. Existem pessoas que a gente vai ter que amar de longe. Existem lugares na tua mesa que vão ter que ficar vagos. Não dá para dar acesso para todo mundo na tua vida o tempo todo, porque alguns acessos às vezes são perdidos. Gente que um dia você esteve junto, abraçou, às vezes não aconteceu nada, mas o tempo passou, as prioridades mudaram, e a vida é assim. Outras feriram, traíram, machucaram. Essa pessoa vai deixar o lugar na mesa vago, ela não tem que sentar lá de novo. Pastor, mas e o perdão? Perdão, ok, perdoe, ame, se precisar esteja junto. Mas existem acessos que são perdidos. E não é porque você vai fechar a porta, é porque tem pessoas que passam e fecham a porta atrás dela. Às vezes nós passamos por algumas portas e as fechamos atrás de nós. E aí queremos voltar para acessar, só que a porta fecha pelo lado de dentro. Não dá para acessar de novo. Ei, não dá para acessar de novo, ela está trancada do lado de dentro. Alô, você está aí? Isso é muito profundo o que eu estou dizendo aqui. Fiquei algumas horas refletindo sobre isso essa madrugada. Às vezes eu passo por algumas portas e as fecho atrás de mim. E aí eu quero voltar para acessar, só que ela está trancada do lado de dentro. Eu não vou ter mais acesso àquilo lá. Você também não vai ter mais acesso àquilo. Você não vai ter mais acesso àquela pessoa. Você não vai ter mais acesso àquele lugar. Cuidado para não fechar portas atrás de si, que não devem ser fechadas. Seja na vida de pessoas, seja em relacionamentos, seja em negócios, seja principalmente no relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão tentando ouvir o Senhor do outro lado da porta. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. A comunicação se dava, um de um lado, outro do outro. Jesus do lado de cá, do lado de fora, e a pessoa do lado de dentro. Tem gente que hoje se relaciona com Cristo, está tentando se relacionar com Deus assim. Ela saiu, fechou a porta atrás dela. Hoje ela quer acessar, a presença não consegue. Ela tem que se contentar em ouvir do outro lado da porta. Isso é muito forte. Então, alguns acessos vão ser perdidos, nem toda a presença continua, nem todo o tempo vai se mover do mesmo jeito. Ah, mas antigamente era assim. Antigamente era assim. Antigamente as pessoas eram outras, antigamente o tempo era outro, antigamente a mentalidade era outra, antigamente a realidade era outra, antigamente a geografia era outra, antigamente o pensamento era outro, antigamente o ambiente era outro. Só que hoje não é mais assim. Porque tudo na vida passa, tudo muda, todo mundo muda. Eu não posso esperar que os meus amigos, que são poucos, de 30 anos de amizade, sejam os mesmos de 30 anos atrás. E eles não podem esperar que eu seja o mesmo de 30 anos atrás. Embora amizades verdadeiras, fundamentadas naquilo que é correto, elas passam pelo tempo. Então alguns acessos vão ser perdidos. Muitas pessoas só vão reconhecer o valor da presença de Deus quando perderem o acesso a essa presença. Muitos homens e mulheres, meninos e meninas, só vão, reconhecerem o valor da presença de Deus quando perderem o acesso a essa presença. Enquanto tinham a oportunidade, tratavam como se fosse comum. Esse foi o problema dos filhos de, não de Eli, mas do sacerdote. É que o Uzá acabou morrendo, onde a arca ficou 20 anos, esqueci o nome dele. Abinadab, obrigado. A arca da aliança, a presença de Deus, 20 anos na casa de Abinadab. O que mudou na casa de Abinadab? Nada.
a presença de Deus em um lugar não significa mudar aquele lugar, se ela não for valorizada no lugar onde ela está. Alô? Abinadab era sumo sacerdote. A arca da aliança fica 20 anos na casa dele. O que muda na casa de Abinadab? Nada. A arca que era para ser carregada nos ombros, eles dão um jeitinho. Constroem um carro de boi novo, colocam os bois para puxar. Aquilo que era santo, sagrado para eles, se torna comum. O que se carregava no carro de boi? Se carregava água, se carregava vinho, se carregava trigo, se carregava defunto, se carregava gente, e eles acham que iriam levar a presença de Deus num carro de boi. Nós somos assim. Aquilo que é santo, o tempo passa, a gente começa a tratar como comum, e aí a gente se pergunta, mas por que isso? Se Deus me prometeu, por que eu não acessei isso ainda? Porque eu estou tratando aquilo que é santo de maneira comum. Isso é muito sério, irmãos. Então, enquanto se tem a oportunidade de Abinadab e seus filhos, todo aquele povo, as pessoas que estavam ali, próximo, tinham a oportunidade de viver experiências poderosas com Deus. Foram 20 anos, gente. Não foram 20 dias. Não foram 20 semanas, foram 20 anos. Não era, sabe, não, estava próximo, não. A presença de Deus representada dentro da casa de Abinadab. Tem gente que é assim, tem a presença de Deus dentro da casa, Deus está bradando, Deus está falando, Deus está movendo, Deus está se movimentando, e a pessoa não muda. Tem gente aqui que eu conheço há 17 anos, tem a mesma conduta, a mesma postura, fala as mesmas coisas, vive do mesmo jeito, tem a mesma atitude, tem o mesmo caráter, tem o mesmo perfil, tem a mesma personalidade, não muda, gente. Não muda, e aí vai justificando o fato de não mudar, por várias razões. Se nem o tempo permanece o mesmo, como é que uma pessoa que está num ambiente de presença de Deus, e diz que tem o próprio Deus na pessoa do seu Espírito, morando em si, continua do mesmo jeito? Duas coisas, ou Deus deixou de ser Deus, ou aquela pessoa é mentirosa. Ou Deus deixou de ser Deus, irmão, ou aquela pessoa está mentindo. Então eles começam a tratar aquilo como se fosse comum. Enquanto eles tinham a oportunidade, tratavam como era comum. Enquanto eles estavam perto, eles não valorizavam. Enquanto eles podiam aproveitar, eles decidiram empurrar o carro. Poxa vida, gente. A nossa vida é como um vapor que agora está aqui, daqui a 2 minutos pode desaparecer. Aproveita as oportunidades que Deus dá. Dê a César o que é de César. Não tem problema nenhum. John Wesley disse uma vez o seguinte: trabalhe bastante, ganhe bastante, poupe bastante, mas também abençoe bastante. John Wesley falou isso. Tem algum problema trabalhar? Nenhum. Tem algum problema ganhar? Bastante? Nenhum. Tem algum problema poupar? Pelo contrário. Mas ele diz: abençoe bastante. Dê a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. E aí, eu vou chegar um momento da minha vida, se Deus permitir, que eu vou estar ou sentado em algum lugar, ou deitado numa rede, ou deitado numa cama, não sei, se eu não tomar cuidado, lamentando as oportunidades que eu tive e não aproveitei, e falando: naquela época. Só que aquela época já passou, irmão. Aquela época já foi. Então eles decidiram empurrar. Tem gente que está aí decidindo só empurrar.
Você já reparou que para muitas pessoas a grama do vizinho vai ser sempre mais verde do que a dela? Eu fico olhando aqui. Como essa igreja trabalha? Tem um número de pessoas aí que trabalham pra caramba. Às vezes a pessoa não valoriza o que é feito aqui, mas ela valoriza o que é feito lá fora. Por que não fica lá? Os problemas traz para cá. Fica lá. Por que não fica lá? Aí na hora de resolver os problemas, vem cá e bota no colo de quem está pagando o preço de oração, não aparece em uma. Fica lá. Fica lá, lá não é bom? Fica lá. Eu acho que é justo. Você faz uma coisinha aqui, R$ 25 um almoço. Ah, tá caro, qual é o cardápio? É frango, não quero. Mas aí acontece lá, R$ 100, está lá, fica lá. Para que vai vir para cá? Fica lá. Sabe por quê? Porque sabe que aqui nós vamos correr, aqui nós vamos orar, aqui nós vamos jejuar, aqui nós vamos clamar, aqui nós vamos lutar com o demônio. Mas que é um conselho, fica lá. Fica lá. Valoriza o acesso enquanto se tem. Uma hora vai perder o acesso. E aí eu vou ficar igual Sambalate, Tobias, Gesem, assentado na porta da cidade, criticando quem está reconstruindo o muro. Alô, você está aí? Eu vou ficar igual Sambalate, Tobias e Gesem, lá em Neemias 4, 5, 6, sentado na porta da cidade, criticando quem está lá reconstruindo os muros e colocando as portas nos devidos lugares na cidade, que estava queimada e destruída. Só que Deus prefere pegar um copeiro e formar ele em engenharia, do que pegar um murmurador e dar o acesso que ele não merece ter. Alô? Queria muito terminar essa mensagem. Tenho 6 minutos. Muitas pessoas só percebem o que perderam quando os olhos se abrem e as portas se fecham. Muitas pessoas só vão perceber o acesso que perderam quando os olhos se abrirem e quando as portas se fecharem. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho para a cidade de Emaús, Evangelho de João? No Evangelho de João, Jesus crucificado, ressuscita, 2 discípulos indo para Emaús, Jesus ressuscitado os encontra, e eles estão falando sobre a crucificação, eles estão vindo de Jerusalém, era longe o caminho, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus aparece e encontra eles no meio do caminho, e eles estão falando da crucificação e tudo mais, e aí Jesus pergunta para eles assim: de quem vocês estão falando? Aí eles dizem: nossa, tu és o único em toda Israel que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E aí Jesus começa a indagar eles, Jesus está do lado deles, está do lado. O que mais faltava? A pergunta que eu faço é: o que falta? O que falta, gente? Eu vejo aí quanto Deus nos abençoa, o que está faltando? Meu Deus do céu. Sabe, às vezes eu fico em crise, eu pergunto, sabe o que é? Eu vou orar primeiro. Orar, que orar, irmão? Que orar? Orar para fazer o quê? Orar para fazer a obra? Diz logo que você não quer. Eu tenho que dizer logo: eu estou ocupado, eu vou resolver outros problemas aí, eu estou com outras preocupações. Orar para fazer obra. Vem, deixa aí, agora eu vou fazer vocês pescadores de homem. Pedro, eu vou orar. Eu vou orar. Como assim, gente? É a mesma coisa que eu dissesse para o mestre assim: Senhor, eu vou pensar. Eu vou pensar. E aí, depois que eu resolver, eu te falo. Eu vou pensar, Jesus. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu não falei eu vou orar. Eu nem sabia o que era direito. Falei: se ele está chamando, eu vou.
Se é Ele que está chamando, eu ia para tantos lugares que o diabo me chamava, eu aceitava, eu ia. Se Jesus está me chamando, eu não quero nem saber o que é, eu vou. E toma aí, até hoje, 23 anos. E aí, pastor, vamos embora. Orar para quê? Orar se eu vou mudar de um estado, de um país, se eu vou comprar uma casa, se eu vou investir um recurso, se eu preciso ter uma conversa séria e delicada com alguém, eu vou orar. Agora, eu vou orar para entregar um folheto? Eu vou orar para pregar, se Jesus quer que eu pregue ou não. Vamos para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ele não está falando para médico, para doutor, não. Está falando para gente simples, igual eu e você. Eu vou orar para carregar 2 sacos de cimento dali para aqui? Não, ele carregou os meus fardos todinhos, irmão. Eu vou orar para quê? Você vai orar para quê? Diz logo que você não quer. Você estou ocupada, tenho outras prioridades. Tudo bem. Esse negócio de orar para fazer a obra de Deus, isso não existe não. Ah, Senhor, tem um fulano aí expulsando demônios em teu nome, e ele não anda com a gente. Jesus fala, tá aí. Não, ele não anda com a gente. Ô Pedro, é o seguinte, quem não é contra nós é por nós, filho. Quem não é contra nós é por nós. Fica tranquilo. Está expulsando no meu nome? Não precisa andar comigo para cima e para baixo, para lá, Judeia, Galileia, Jerusalém. Não, ele creu no meu nome? Está fazendo a obra do meu pai? Está valendo. Orar para quê, irmão? Eu vou orar para saber se é de Deus. Aí o diabo fala assim, em nome de Padre, de Filho e de Espírito Santo, não é para ir. Olha Joãozinho, olha o Marcelinho, não é para ir, eu não quero que você vá, mas é o diabo que está falando, porque quem não quer que eu produza fruto para o reino é o diabo. Dá para dar uma glória a Deus aí? Está difícil. Aí vai chegar o dono da biqueira ali, um dia vai sentar aqui, a palavra de Deus vai como uma flecha no coração dele, o cara abraça aquilo, ele crê, Jesus limpa ele, restaura ele, traz a família dele, levanta ele, daqui a pouco o homem está aí, ganhando gente para Jesus. A gente vê o Tiago aí, né? Doido, né? Tiago dá um trabalho terrível, que ele é assim, tudo dele é, mas eu prefiro ele aqui com as doidices dele, irmão, ganhando gente. Ninguém aqui traz mais gente para Jesus aqui do que o Tiago, nenhum de vocês aqui, nem eu, com todas as doidices dele, nenhum deles aí, pode levantar qualquer um aí, com todas as doidices de Tiago, aqui ó, está aqui ó, 1, 2, 3, só aqui tem 3, batizaram domingo passado, ó. Tiago que trouxe. Pergunta se ele for orar. Tem umas coisas, cara, que não dá para entender. Mas vamos lá. Muitas pessoas só percebem o que perderam quando os olhos se abrem e as portas se fecham. Não era qualquer encontro, não era qualquer fase da vida, não era qualquer oportunidade não, irmão. Era a porta que Deus abriu. Era a porta que Deus abriu, era o acesso que Deus deu. Valorizar o acesso, a presença, não vem com palavra, não vem com atitude. Eu valorizo o acesso que me foi dado, não é com retórica, não é com argumento, não, é com atitude. Com atitude. Aleluia. Valorizar é se mover, é perceber o tempo certo, é honrar o que o Espírito Santo trouxe a nós da parte de Deus, antes que aquilo se torne apenas uma lembrança. É valorizar, é honrar a Deus, com aquilo que o Espírito Santo nos deu da parte dEle, antes que o tempo passe e aquilo seja mera lembrança, só
Só lembrança. A sombra daquilo que um dia foi alguma coisa. A vida, e eu encerro, a vida e o tempo revelam quem tem prioridade e quem só tem boa intenção, se tratando das coisas de Deus. Se tratando das coisas de Deus, a vida e o tempo irão revelar quem tem prioridade e quem só tem boa intenção. No universo do reino de Deus, tem esses dois tipos de pessoas. As quem tem prioridade diante de Deus e as que só tem boa intenção. Elas são bem intencionadas, mas não têm prioridade. Se tratando das coisas de Deus, tem outras prioridades. Tem boa intenção, só que boa intenção. Ah, pastor, me dá um exemplo. Mateus 19, o que eu faço, Senhor, para herdar o reino de Deus? Vem, tudo que você tem, dá aos pobres, me segue, tarará, guarda os mandamentos, tudo isso eu faço. O cara se entristece e vai embora. Tinha boa intenção, mas qual era a prioridade dele? Continuar vivendo da maneira que ele entendia que era o melhor. Continuar fazendo. Achava que, podia caminhar com Jesus arrastando tudo o que ele queria. Então o tempo e a vida revelam. No tocante às coisas de Deus, quem tem prioridade e quem só tem boa intenção. Pergunta para quem está do teu lado aí, você tem prioridade ou só boa intenção? Porque tem um ditado aí fora, né, que diz que de boa intenção o inferno está. Então o reino de Deus vai revelar isso, quem tem prioridade e quem tem boa intenção, se tratando das coisas de Deus. Boa intenção vive de promessa, igual o Bacurau, né? Amanhã eu vou, depois eu vou, depois eu faço, uma hora vai, agora não dá, semana que vem eu vou orar, eu vou ver, e isso, e aquilo outro. O bem intencionado vive de promessa. Já o que tem prioridade vai revelar essa prioridade na atitude. O que é? Eu vou. O que tem aí? Eu vou me organizar. Chá comigo. O que é? Opa, vamos para cima. Meu irmão, porque quem não valoriza acaba perdendo o acesso. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Oh, aleluia. Que nós, nessa manhã, meu irmão, não precisamos perder para entender o valor do acesso à presença. Que não esperemos a porta da oportunidade do Senhor se fechar, para perceber que esse acesso era um presente e não um peso. Esse acesso é um presente, ele não é um peso. Porque quem não valoriza, perde o acesso. E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. E eu quero orar, e passei 5 minutos aqui, mas eu quero mais 5 minutos apenas, nós vamos orar por isso. Se alguém aqui entendeu essa palavra, o Senhor me despertou essa madrugada e foi ministrando isso ao meu coração. Eu acredito que seja importante para muitos de nós aqui, inclusive para mim. Se essa palavra de alguma maneira ministrou o seu coração, assim, tanto quanto ministrou o meu, eu queria orar com você agora. E eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, no altar. Nós vamos orar juntos, pedindo: Senhor, olha, eu quero valorizar esse acesso, eu quero valorizar essa presença. Senhor, eu perdi uma oportunidade. Se eu achar graça aos teus olhos, Senhor, abra a porta do acesso novamente e eu vou passar por ela. Senhor, me dê o acesso de novo e eu vou aproveitar. Eu não quero que fique só na minha lembrança não, Jesus. Eu quero fazer diferença. Eu quero demonstrar isso com atitude, não só com boa intenção. Eu quero estabelecer uma prioridade na minha vida. Porque quem não valoriza acaba perdendo esse acesso de alguma maneira. E nós vamos orar aqui em nome de Jesus. E a gente vai perdendo devagarzinho, se a gente não tomar cuidado, irmão. A gente vai esfriando devagarzinho. A gente vai, normalizando aquilo que a gente não pode normalizar. A gente vai permitindo que entre na nossa vida aquilo que a gente não podia permitir entrar.
A gente deixa ficar coisas que antes incomodavam a gente, hoje a gente permite que fique, sabe, aquilo já não incomoda tanto. Hoje a gente consegue ficar sem, sabe, aquilo que antes nós não ficávamos, que era a presença, que era a oração, que era a palavra, que era a comunhão, que era a intimidade, que era a adoração, que era o serviço, que eram os frutos gerados. A gente vai substituindo, porque afinal de contas eu tenho prioridades, eu tenho outras coisas. E aí eu pego Mateus 6,33 e jogo fora. Eu risco da minha Bíblia, porque afinal de contas eu tenho as minhas razões. Então nós vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, nessa manhã nós entramos em Tua presença em oração, debaixo da autoridade dessa palavra revelada, Senhor. Oh Senhor, quantas pessoas, ó Deus, dentro e fora da sua casa, por não valorizarem, Senhor, a Tua presença, estão perdendo o acesso a ela. Senhor, quantos, ó Deus querido, por normalizarem o pecado, Senhor, ou tornarem comum, Senhor, aquilo que é sagrado, que é santo, foram perdendo, Senhor, estão perdendo o acesso à sua presença. Senhor, quantas portas estão sendo fechadas, ó Deus, por dentro, e o acesso de muitos, Senhor, está sendo negado pela negligência. Senhor, que nesta manhã nós possamos compreender, ó Pai, de que o Senhor ainda tem deixado a porta aberta para aqueles que estão buscando acessar a presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Senhor, que a Tua igreja, nós, como povo, como corpo, possamos despertar, Senhor, e entender de que, Senhor, há uma prioridade estabelecida pelo céu, de que o Senhor tem colocado em nossas mãos tantas coisas, de que o Senhor tem aberto tantas portas, o Senhor tem nos abençoado de tantas formas, Senhor, e temos tratado com zelo, Senhor, aquilo, Senhor, que é natural, aquilo que é humano, aquilo que é perecível, mas temos tratado como comum aquilo que é eterno, Senhor, aquilo que não passará, Senhor. Senhor, nos leva a entender, ó Deus, Senhor, que se nós não valorizarmos a Tua presença e as portas que o Senhor tem aberto, Senhor, nós perderemos o acesso a elas. Eis aqui, meus irmãos, diante do Teu altar, visita cada um. É certo que o Espírito do Senhor tem tratado com cada um de nós hoje, tem revelado aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos acessar novamente, Senhor, aquilo que precisamos dar mais atenção, Senhor, aquilo que precisamos ter mais zelo, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, enquanto ainda há tempo, Senhor, que possamos, Senhor, despertar, Senhor, e fazer, Senhor, aquilo que precisa ser feito, enquanto ainda é dia, para a glória do Teu santo nome, porque vem dias, Senhor, que não haverá mais trabalho, não haverá mais labor, não haverá mais nada, porque conforme diz a Tua palavra, no mesmo livro de Eclesiastes, para a sepultura, para a qual iremos, não há trabalho algum, não há mais nada a ser feito. Senhor, sairemos daqui, mas que a palavra do Senhor continue, Senhor, falando à nossa mente, aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Leva-nos em paz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos consagrar o nosso coração a Ti hoje, pedir perdão ao Senhor, pela negligência e pelas somente boas intenções, ó Deus, que possamos tomar atitudes reais diante de Ti hoje, a fim, Senhor, de que possamos não recuperar o tempo perdido, Senhor, mas aproveitar as oportunidades que nos estão sendo dadas agora. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos, porque o Senhor tem dado a nós aquilo que os anjos pediram ao Senhor. O Senhor tem confiado a homens e mulheres como nós. Oh Pai, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, que está vivo, reina e reinará por toda a eternidade, e que o amor de Deus o Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho,
e as mais eternas e doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, mas de uma forma poderosa e especial, com todos aqueles que vieram a esta casa nesta manhã, por Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Querido, Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Vão todos em paz. Nos vemos às 18h20, se o Senhor permitir, em nome de Jesus.